Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 26 de agosto, mês se aproximando aí do final, e Ibovespa caindo hoje mais de 1%. E aí, curtiu o dia de queda de hoje? Lógico que não, né? Assim, lógico que eu digo assim, a maioria não vai curtir esse dia de queda. Mas em relação a curtir, em relação à nossa análise de fechamento do pregão, se ela for útil para você desde agora até o seu final, não toda a análise, mas se for útil de alguma forma em termos de aprendizado, leitura do mercado, você sempre está por aqui, olhando nossa sala ao vivo, participando da nossa sala ao vivo, deixa um like, um joinha, agradeço demais. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e nessa análise de fechamento do pregão, eu vou falar aqui sobre quais ativos, né? Deixa eu só tirar isso aqui e eu vou colocar essa lista aqui. Eu vou falar sobre Ibovespa, depois disso eu vou falar sobre mini índice, mini dólar, os futuros, e na sequência eu vou abordar aqui simplesmente 21 ações. Tá? Depois de MGLU3 ainda tem Gol 4. Então são essas 21 ações que eu vou abordar. Se a ação que você solicitou ou não solicitou, a ação que você deseja uma análise não está aqui nessa lista, aqui embaixo, nos comentários desta análise, você pode pedir qual ativo que você quer que seja comentado na próxima análise de fechamento do pregão. Nós vamos anotar todas aqui as solicitações e fazer aí um apanhado de várias, ver se a gente consegue atender o maior número possível, passando mesmo que seja rapidamente, falando rapidamente de cada um dos ativos. Então vamos lá, vamos começar a análise aqui falando primeiramente do Ibovespa. Vou rodar a vinheta muito boa por sinal. Você já aproveita esse momento da vinheta para deixar um like, um joinha, comentar, compartilhar aqui a análise. Agradeço demais por prestigiar aqui o meu trabalho e o trabalho de toda a equipe DV Invest. Aqui a análise falando primeiramente do Ibovespa. Ibovespa caiu hoje aqui pelo gráfico diário, a gente tem a queda de 1,08%, perdeu o mínimo do pregão anterior, gerou com isso um topo praticamente no mesmo nível do topo anterior, levemente abaixo, portanto a tendência em termos técnicos está indefinida no curto prazo. Pelo gráfico diário do Ibovespa a gente tem uma tendência indefinida, e essa tendência ela vira para baixo se ocorrer uma oscilação abaixo aqui desse ponto. Ou seja, um movimento de queda que vem a oscilar abaixo dos 109.858. Por enquanto, apontando para testar o próximo suporte, média móvel 13 períodos, 111.409. Se oscilar para baixo 109.858 na próxima semana, teremos uma tendência de baixa de curto prazo do Ibovespa e uma chance maior de ter uma correção pelo gráfico semanal, ou seja, movimentos aqui de baixo contra esse movimento de subida. Mas o viés ainda é de alta pelo gráfico semanal, viés no sentido de pensar num prazo um pouquinho mais à frente, mais semanas aí para frente, a expectativa é mais positiva ainda para a nossa bolsa, mas podendo passar aí por um período de correção de toda essa forte alta aqui de 4 semanas aqui para cima. Semana ainda acabando, mesmo com a queda de hoje, acabando aí em alta de 0,74%. Pode alterar um pouco essa variação porque a gente está dentro do leilão de fechamento. No mini índice, vou tirar aqui essas linhas. No mini índice, dia de queda também, logicamente, a gente olhando para o gráfico 60 minutos, perdeu toda essa região. Já até uma operação boa aqui na parte na sala ao vivo, aqui de day trade, no pregão de hoje. Até foram duas ali que seriam mais interessantes. Sobe fraco, abriu segunda-feira caindo, foco maior em buscar a operação de venda. Estaremos aqui ao vivo a partir de 8h45, ao vivo com você aqui na sala ao vivo, no Radar do Mercado, que vai até às 16 horas. Então abriu caindo, foco maior em venda, tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, movimento de baixa no gráfico diário, então favorecendo mais a operação na ponta vendedora. Abriu subindo, dá para olhar para a compra? Dá, mas ficar de olho nessa zona de resistência aqui pela frente, que tem nesses fundos aqui anteriores. Então um ponto que pode, ou seja, parar de subir e voltar a cair, também estaremos atentos para possíveis oportunidades na ponta compradora. Ou seja, abriu subindo, foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente, pivô de alta menos, mas principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E abrir caindo, gerando a perda da mínima e da última hora de pregão, gera um topo descendente, reforça a chance também de trabalhar na venda, melhor ainda se a venda acontecer para baixo, 113.855. Dólar no dia de hoje, deixa eu tirar também essas linhas aqui, dólar queda, perdeu aí
a região de suporte, ou seja, gerou uma sinalização de alta que estava fraco, já tinha sido comentado aqui, já tinha sido comentado no sala ao vivo, a forma como estava subindo. Confirmou o movimento para baixo, dólar dentro do movimento de queda, então enquanto não mostrar nada diferente disso aqui, o foco maior é para baixo mesmo. E aí olhando para o gráfico 60 minutos, depois de tentar permanecer acima, deu uma pancada aqui para baixo, está se recuperando. Enquanto se mantiver abaixo dessa região aqui assim, ó, abaixo de um patamar de 5,086,5, o foco maior seria buscar a operação de venda. Abriu caindo principalmente, topo descendente no gráfico de 10, de 5 minutos, fica mais para buscar a operação de venda. Por outro lado, abre subindo, vem para cima do 0,86,5 e passa a gerar sinalização de alta acima desse nível de preço, beleza. Aí sim interessaria mais em buscar a operação de compra de day trade a partir das 9 horas do pregão aí de segunda-feira, que estaremos juntos aqui na sala ao vivo. Petrobras no pregão de hoje, alta aí de 1,08%, ou seja, poxa, a Petro já subiu bastante, está em alta, eu quero vender a Petro, eu já recebi isso no meu Instagram, falando lá no meu Instagram, o Odalto Vieira, aqui assim do meu lado, ó, aqui eu vou apontar para o outro lado, aqui do meu lado, aqui tem o Odalto Vieira aqui, acessa lá o perfil, primeiro, cuidado com golpes, tem perfis fakes que ficam se passando por mim, pedindo dinheiro para operar seu dinheiro, para retornar um valor absurdo de lucro para você. Não caia nessa, não caia na ideia de querer lucro rápido, de que ganho rápido e achar que eu nunca vou pedir dinheiro para você, eu não vou operar a sua conta. Não posso fazer isso pela regulamentação, sou analista de investimentos, não posso fazer isso de jeito nenhum. Então não caia nessa. Então, mas lá no meu perfil tem lá nos stories, quando eu abro as caixinhas, poxa, o que você acha de eu vender a PETR4? Olha aí, ó, a bolsa cai 1%, a Petro sobe 1%. Mesmo que a Petro subiu bastante já, ativo mais forte. Enquanto outros querem, não, quero comprar IRBR3 lá embaixo. Comprar ativo mais fraco e vender ativo mais forte. Em média, isso não dá certo. Pode até funcionar ali em uma outra situação, mas na média, se você executar isso 10 vezes, não vai dar certo. Então, Petro continua bem no sentido de a tendência continua sendo de alta, mas eu não entro comprando aqui não. Já gerou sinal de saída para quem estava comprado, não entro comprando aqui, poxa, mas não vai subir, não está forte. Mas eu aguardo para uma operação de swing trade, aguardo uma correção um pouquinho maior para buscar a entrada no decorrer da próxima semana. Vale 3, mal, né? A gente já tinha comentado que não está legal aqui a Vale 3. Olhando para o semanal, bem fraco o movimento de subida, vai aumentando a chance de poder ter algo para baixo. Eu diria que a Vale, se voltar ali para baixo, 66,50, 66,48, que é a mínima desse grande candle aqui, né? Nem a mínima desse grande candle de alta aqui para trás. Se voltar para baixo dessa região aqui assim, a chance da gente ter algo muito forte para baixo na Vale já aumenta bastante. Essa tendência de alta aqui está muito fraca. Quem está comprado tem a opção de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Olhando aqui agora, lembrando, a Vale caiu em 1,5%. Olhando aqui agora para TOTS 3, encerramento da posição comprada. A gente reposicionou o stop para baixo da mínima aqui desse candle, ou seja, já tinha mínimas ali ascendentes, a gente já está comprado aqui desde esse candle. Enfim, saímos aqui com um leve ganho no papel. Deixa eu colocar aqui os dados do encerramento dessa posição. Cadê aqui? TOTS 3, 0,59% de ganho na operação, mas 0,07% no capital total. Enfim, levemente ali positiva a posição de compra da TOTS 3. Saída dessa posição, porque inclusive agora, depois de sairmos, a ação caiu forte, ainda gerou um topo duplo aqui, trazendo a tendênciazinha de baixa no curto prazo. Nada tão significativo, mas é um sinal, pelo menos o gráfico, o candle de hoje foi bem relevante. Se você não saiu ainda, a perda da mínima de hoje seria outro sinal de saída. IDUC 3, eu vou tirar da tela isso aqui, né? Estou aqui na frente. IDUC 3, a ação proporcionou aqui um sinal de topo descendente no gráfico diário. Recomendamos a venda do papel a favor da tendência de baixa, tentando pegar um movimento de queda aqui do papel. Então, todos os detalhes estão lá dentro do nosso controle aí nas operações dentro do aplicativo DV Invest. Ó. Aqui do meu lado, vai lá em menu recomendações. Você pode acessar pelo seu celular, iOS ou Android. Ou você pode também acessar pelo seu navegador web. Está no computador, abre aí o navegador da sua preferência e digita app.dvinvest.com.br. Acessa lá, você vai ter a informação lá da operação em si recomendada, onde está o stop dessa operação, onde está o objetivo dessa operação, quantos por cento aloca nessa operação. Então tem a recomendação de venda em IDUC 3. Depois disso a gente fez a recomendação de venda em Qual 3 também. Venda em Qual 3
depois o ativo já gerou aqui um pivôzinho de baixa, estava subindo aqui dentro da última hora de pregão, recomendamos a venda, fechou aqui em queda de 2,97%. Vamos ver se ela caminha um pouquinho mais para baixo aí, que é esse o nosso objetivo, está com dentro de um pivôzinho de baixo, na tendência de baixo do gráfico diário, então operando a favor da tendência. Venda recomendada, está lá também dentro do aplicativo, stop, objetivo, risco da operação e quantos por cento alocar. Todos os detalhes lá para você pegar lá dentro do aplicativo DV Invest. Quem mais aqui nós recomendamos? Hoje teve bastante recomendação, mas alguns não foram executados. Uma que já estava recomendada, recomendamos Marfrig, compra em Marfrig, em MFG3, mas não executou, tinha que superar a máxima do pregão anterior, não foi executado. Então pode ser que ela na segunda-feira traga uma alternativa da gente comprar e se superar a máxima do pregão de hoje. Essa recomendação foi cancelada, então vou avaliar a abertura do próximo pregão para a gente, ou como vai estar o próximo pregão, para ver se a gente passa essa recomendação ou não de Marfrig mais abaixo, aí uma compra no papel a favor da tendência de alta de curto prazo no ativo. Depois disso eu vou falar aqui depois de Marfrig, eu anotei aqui Rent 3. Rent 3, a gente tinha uma recomendação de compra em aberto que não foi executada, então foi cancelada no pregão de hoje, perdeu o mínimo do pregão anterior. A gente ainda mantinha uma recomendação do pregão passado que a gente manteve para esse pregão, mas que não foi executada. Não atendeu os critérios da nossa entrada, a condição de entrada ela não foi atendida e ela foi cancelada, então, essa recomendação, porque não atendeu a condição de entrada, que era oscilar acima de tudo isso aqui, né? Era romper ali os 64,70, ela não conseguiu fazer isso aqui nesse pregão, bateu perto ali na trave e não gerou entrada. Depois, recomendamos aqui venda em SBFG3, que não foi executada também, teria que perder a mínima do candle anterior, assim como o Marfrig era para comprar a supressão da máxima do anterior, essa aqui fez a Marfrig caiu mais, essa aqui era para vender perdendo essa mínima, não subiu mais. Algo para ser avaliado na segunda-feira. Foi cancelada então essa entrada, porque se passar uma nova entrada vai ser na perda da mínima desse candle aqui dos 21,10. Então, ficar antenado aí no aplicativo DV Invest, que tudo que há um cancelamento de entrada, um novo reposicionamento de stop, objetivo, tudo você recebe a notificação no seu celular aí, em tempo real. Depois disso, depois de SBFG3, a Loop 11. Recomendação de compra que não foi executada, bateu na trave, tinha que superar os 28,82, não executou. Enfim, essa aqui a gente está mantendo ainda para o próximo pregão. Então, expectativa de poder ver se ela consegue fazer no próximo pregão, aí o rompimento aí dos 28,82. Qualquer mudança, se a gente cancelar essa entrada, você vai receber a notificação do seu celular. O próximo ativo a ser falado é a SBSP3, que a gente está comprado. E ela gerou hoje um engolfo de baixa. Queda de 1,63%. A gente está com stop de proteção de lucro, ou seja, a gente não sai mais perdendo, a não ser que abra um baita gap de baixa. Mas a gente não sai mais perdendo, o stop ficou para baixo dos 47,21. Qualquer mudança de stop que a gente venha fazer a partir da segunda-feira, você também vai receber essa notificação no seu celular. Um aviso, né, sobre essa recomendação. E BPAC 11, que a gente também está comprado, fechou mal hoje, abaixo da média, também tendência é que a gente reposicione o stop está mais para baixo, mas que a gente altere o stop para baixo da mínima do pregão de hoje pelo fechamento abaixo da média. Então, o BPAC 11 a gente também está posicionado. Esse aqui já seria um stop de perda mesmo, de prejuízo mesmo. A BPAC fechou com queda de 2,05%. Próxima ação. BBAS3 fechou em leve queda, 0,5%. Continua, vamos dizer assim, mais forte, Banco do Brasil, mas quem está posicionado depois do pregão de hoje, considerando aqui esse movimento de queda e esse movimento de alta mais fraco do que o da queda, se perder a mínima do candle de hoje, 41,12, seria o encerramento de uma compra para quem está comprado no swing trade. Quem está de fora, que é o meu caso, não entraria comprando papel aqui agora. Não está encaixando a entrada aí para mim, mas é um ativo que eu vou ficar de olho aí na próxima semana, ver se dá para buscar algum tipo de entrada, mas por enquanto não consigo visualizar ela. CSNA3, muito mal, hein? Que queda. Queda de 5,95%, semanal confirmando um movimento de baixa, a favor da tendência de baixa de curto a médio prazo. Diário quase confirmando uma nova tendência de baixa, se oscilar abaixo dos 14,71, que é esse nível de preço aqui, ó. Se oscilar abaixo dos 14,71, tendência de baixa, pivô de baixa, aumentando a probabilidade de caminhar para um novo nível de suporte. O primeiro suporte está justamente aqui, ó, essa região de topo anterior, que virou um fundo. O próximo seria aqui, lá na casa dos R$ 14,13. O primeiro suporte, então, vai de 14,86 a 14,71.
Então não seria um ativo que eu teria uma posição comprada. Se tivesse comprado de alguma forma esse candle de alta aqui, eu já teria jogado o stop para baixo dessa mínima. Muitos que me acompanham sabem por quê. 3 candles aqui para baixo, faz 3 aqui para cima. Perder essa mínima aqui é um topo, no mesmo nível do topo anterior, não faria sentido ficar posicionado. Quando eu falo não fazer sentido, não é significa dizer que o ativo vai cair, você vai saber que o ativo vai cair desse jeito. Não é só que é um sinal contra a sua posição de compra, que não é algo bom. Semin 3, ação que gerou ali um topo abaixo do topo anterior, também da mesma forma. Quem estava posicionado teve a opção de sair nos 3,87 a perder os 3,88. Se não saiu, a perda da mínima de hoje também seria um sinal de saída. Não vejo alternativa de compra de imediato no papel, visto que ainda está dentro de uma sinalização, por mais que não tenha sido tão forte, mas topo descendente no gráfico semanal a favor da tendência. Então ainda não vejo entrada no papel na ponta compradora. Goal 4, perda forte do candle anterior ali também, 3 candles para cima, topo abaixo do topo anterior, pula fora, engolfo de baixa ainda, perda da mínima do pregão de hoje também, sinalização de possível saída, pode ser até uma operação de venda, tentando pegar um movimento para baixo na Goal 4, então não vejo também alternativa de compra no papel. Braskem, pivô de baixa no gráfico diário, tendência de baixa no papel. Para quem buscou aqui essa venda de pivô de baixa, stop fica acima da máxima desse candle de baixo. Tenta pegar aí 1,5 no máximo em relação a um objetivo aí, ativo também dentro da tendência de baixa pelo gráfico semanal. Além de Braskem, VIVT3, que no dia de hoje a gente tem aí o papel com a queda, já vem caindo bastante, né? 1,42%, mas a semana caiu 4,8%. Semana passada já caindo bastante, 3,56%. Então o papel está bem mal, tendência de baixo gráfico semanal, tendência de baixo gráfico diário. Dalton, mas não já caiu muito, não é com oportunidade de compra? Eu não vejo oportunidade de compra não, sim. Estou falando de operar contra a tendência aqui, não me faria... Eu não buscaria isso não, eu ficaria um pouco mais focado em olhar para um movimento de correção para tentar buscar a operação de venda a favor da tendência. E Dalton, onde é que ela pode cair mais aí? Olhando o mensal dela, suporte mais relevante agora, que ela pode testar e gerar algum processo de repique, seria lá por volta dos R$ 41,90 e seguido de R$ 41 número redondo, zona de suporte que ela vai ter pela frente, R$ 41,90 e R$ 41. PK3, gráfico diário da PK3, segue na sua boa tendência de alta. Quem está comprado, quem comprou aqui rompimento, não seria o meu caso, já um quarto queda do movimento. Desse movimento de alta. Então, mas para quem está comprado, ou abriu compra, bota o stop abaixo da mínima de hoje, 19,88 seria o ponto de stop da operação, logo abaixo aqui, ó. Um stop de proteção de lucro para quem comprou um fundo ascendente na PK3. Tá? Para abrir nova compra, aguardaria um cenário um pouquinho melhor no sentido de relação risco-retorno, um fundo ascendente. O cenário está bom para compra, mas que tenha uma entrada que eu dou preferência um pouco mais por correção. Seja para um pivô de alta ou seja para um fundo ascendente. A MER3, ação que está iniciando um processo de correção. Quem estava comprado pode colocar o stop abaixo dessa mínima. Semana muito forte para cima, gerando pivô de alta no gráfico semanal, retomando a tendência de alta de curto a médio prazo. Beleza. Mas um ativo que na próxima semana dá para ficar atento na questão desse recuo que ela venha fazer e gerando sinal de alta. Aí sim me chama a atenção, mas nesse momento, para quem estava comprado, gerou um sinal de baixa que pode trazer ou lateralização ou movimento de baixa. Então seria um sinal de saída para quem estava comprado já no swing trade. Mas pode lá na semana que vem trazer oportunidade de compra. MGLU3 também, mesma coisa, gerou um sinal de possível saída aqui, ó, de perda da mínima do candle anterior. Lateralizou aqui, gerou pivô de alta, possibilidade de compra. Corrigiu, gerou novo fundo ascendente como esse aqui que a gente entrou e gerou resultado. Também aguardaria para buscar entrada, mas enfim, não vejo compra já de imediato no papel, apenas saída para quem estava comprado no swing trade. E Gol 4, que no dia de hoje gerou uma nuvem negra, né, um padrão de reversão dos candles. A confirmação do padrão seria na perda dos 11,35, mínimo do pregão de hoje. E um ponto que justamente você coloca um stop de proteção de lucro para quem executou essa compra aqui de um martelinho no gráfico diário, num fundo ascendente. Para nova entrada, lateralizou, pivô de alta, fundo ascendente, enfim, algo para a gente avaliar a favor da expectativa positiva que nesse momento está dentro desse papel topo e fundo ascendente no gráfico diário. A tendência nesse momento só muda se acontecer uma oscilação abaixo desse nível de preço aqui. Ó. Que preço é esse, Dalton? R$ 9,94. Então, amigos, muitíssimo grato por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento.
Desejo a você um excelente final de semana. Se você a gente passou por algum ativo que não contemplou um ativo que você gostaria que fosse comentado, aqui embaixo você pode registrar seu pedido de análise. Lembre-se de deixar o like, de ter um excelente final de semana, descanse bastante. Nos encontraremos no Radar da Semana às 14 horas no domingo e na próxima sala ao vivo a partir de 8h45 da segunda-feira. Um grande abraço e até breve.